Tá pensando em mudar sua carreira? Bom, então esse vídeo é para você. Vim aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, caso você esteja se sentindo desmotivado no seu trabalho, reconhecendo que as suas habilidades, as suas competências talvez estejam em outro lugar, que já não tem mais sentido a realização no trabalho e na atividade onde você está. Talvez seja o momento de mudar de carreira, de encontrar um outro sentido em talvez outro lugar. E aí, será que é o momento ou não? Então, vim aqui conversar um pouquinho com você sobre isso. Meu nome é Elizabeth, eu sou psicóloga aqui do Espaço Viver e hoje a gente vai conversar sobre dois pontos. Primeiro, o sentido do trabalho para você e o segundo, o que fazer para mudar de carreira. Bom, o primeiro ponto já parou para pensar qual é o teu sentido de trabalho? O sentido do trabalho é aquilo que nos movimenta para que a gente se realize. Hoje, maior parte do nosso tempo a gente dedica para uma parte da nossa vida para o trabalho. E essa é uma parte importante que a gente se sinta realizado nesse momento, na atividade, no sentido. E hoje a gente está vivendo uma mudança muito grande no mundo do trabalho. A gente está vendo o quanto que pessoas da minha idade, da minha geração, entre 35 a 42 anos, estão repensando a sua vida, a sua carreira. Localizavam que lá na época da faculdade a gente tinha um sonho. Sim, a nossa geração é essa geração do sonho, de escolher uma profissão e que a gente vai ficar anos naquela mesma profissão. Mas as coisas estão mudando tão rápido que talvez até a nossa profissão e a nossa carreira que a gente escolheu já não faz mais sentido para o mundo de hoje, porque muitas coisas estão sendo trocadas pela internet, pela agilidade do mundo. E talvez aquela profissão não faça mais sentido para o campo de trabalho. E se não faz mais sentido para o mundo, não vai fazer sentido para mim, porque eu preciso estar de acordo com as mudanças do mundo. Então, pode ser sim importante você repensar sobre a sua carreira. E aí a gente precisa localizar qual é o nosso sentido de trabalho hoje. Porque a gente localiza o nosso sentido de trabalho, a gente para pensar sobre isso lá quando a gente é adolescente. Nos 18, quando a gente vai escolher a nossa universidade. Só que esse tempo pode sim ter feito mudar o nosso sentido de trabalho. A gente precisa ressignificar ele. Então, talvez eu te convido, nesse primeiro ponto, olhar para o teu sentido de trabalho hoje. O que te realiza no teu dia a dia? Quais as coisas que você se sente bem fazendo e que você se sente importante para você e para o mundo? O que você pode dar que seja algo que você sinta de valor em você? Acho que é o primeiro ponto que você precisa pensar, porque concordo, quando a gente vai pensar numa transição de carreira, a gente precisa pensar qual é o nosso sentido hoje de trabalho, porque provavelmente se eu estou pensando em mudar de carreira, eu estou pensando em um sentido diferente. E aí eu preciso localizar qual é o de hoje. Não dá para ser o mesmo de um momento. Então eu tenho que ressignificar também o sentido que eu tenho do trabalho, porque o trabalho já mudou muito desde a época que a gente escolheu entrar na universidade. Então eu te convido a isso, repensar sobre o teu sentido de trabalho. E se você localizar, é importante que você escreva mesmo. O que te faz realizada, o que você se vê produzindo, qual é o teu significado pessoal mesmo de trabalho, porque se a gente localiza qual é o nosso significado do trabalho, a gente vai encontrar produtividade e realização naquilo que realmente seja algo nosso. E aí, para a gente localizar esse sentido e esse significado, é fundamental que eu mapeie as minhas competências, porque eu vou me sentir realizado se eu localizar aquilo que me realiza, aquelas competências que eu tenho no dia a dia e que essas competências me realizem. Então, senão eu vou ficar cada vez mais distante de mim. Então, tem 3 pontos aí importantes.
localizar o mercado de trabalho de hoje, que está diferente e que não é mais o mesmo quando a gente escolheu quando você escolheu a primeira profissão, provavelmente. Segundo, localizar o meu sentido pessoal de trabalho, porque daí eu posso localizar onde que esse sentido vai se encaixar dentro desse mundo de hoje. E terceiro, se eu localizo o sentido, o significado, eu preciso ter coragem. Coragem para sair desse ponto e fazer a minha mudança de carreira. E daí, falando aqui com vocês, eu lembrei agora de um vídeo sobre como sair da zona de conforto. É o primeiro passo para a gente fazer essa transição de carreira. Então, eu vou deixar o link aqui desse vídeo, acho que vai ser bem importante para você. E se você gostar, compartilha com as pessoas. Dá um like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal. É muito importante para a gente poder saber que você está curtindo. Então comenta aqui, compartilha com outras pessoas, porque eu sei que mudar de carreira não é fácil e o meu papel aqui é estar junto com você nessa transição. Daí agora, acho que a gente está pronto para entrar no segundo ponto. Que o segundo ponto é como fazer essa transição. Ok, Beth, já achei o meu sentido, já vi que o meu sentido realmente mudou, não é mais estar na profissão que eu estou, já localizei o mercado de trabalho e já estou mapeando uma carreira. A partir disso, primeiro ponto, primeira dica que eu tenho para você, coragem. A gente precisa entender que para fazer essa mudança de carreira, eu preciso sair da minha zona de conforto. Sim, talvez eu tenha que começar do zero. É por isso que é importante a gente mapear as nossas competências para poder localizar qual vai ser desse planejamento, como que eu vou fazer essa parte. E daí, a segunda dica, primeira, coragem. A segunda dica, tá com coragem? Bora olhar para isso? Não dá talvez para mudar? Não dá mesmo, porque toda mudança ela precisa de um processo e eu preciso respeitar esse processo. Então, por exemplo, assim, muitas pessoas estão nessa profissão há anos, é o que dá o sustento. Não dá para eu simplesmente sair daqui e começar do zero, eu preciso sustentar uma família inteira. Então, concordo. Isso daqui, por enquanto, o sentido de trabalho está em sustentar a família, eu e a minha família. Mas enquanto isso, eu posso fazer um mapeamento de como eu vou fazer essa transição, para que essa transição também seja realizadora, que eu possa me realizar em cada passo desse processo. E para isso eu preciso ver o mercado de trabalho, saber o que tem, ser criativo, porque as empresas, qualquer função hoje, eu preciso criar algo novo, estar disposto à motivação e aí sim localizar aonde eu posso buscar os conhecimentos que eu preciso ter para fazer essa transição de carreira e aí fazer cursos, identificar o que eu preciso. Algumas pessoas precisam daí ir para as mídias, né, poder falar um pouco desse processo de transição. Localizar novas oportunidades, como você vai fazer isso. Algumas pessoas querem daí ser empreendedores, então dá para começar a fazer essa parte do empreendedorismo ainda aqui e mapeando esse processo. Se der, ótimo, aí eu vou fazendo esse processo e quando eu localizo que aqui já está mapeado, que eu já tenho a carreira, que eu já me especializei para ela, que eu já me sinto pronto, daí sim requer o processo de se despedir disso daqui para que eu possa mergulhar aqui. E aí eu preciso ter um planejamento também do que eu vou fazer nesse momento, porque essa coragem sim envolve muitas das vezes sair de um lugar que é muito confortável para a gente hoje, para um lugar novo que envolve algo do início, né? E aí a gente vai precisar interagir com isso, olhar para os nossos medos, reconhecer o tempo que eu vou ficar, se eu consigo me manter nesse tempo.
esse planejamento ele é importante porque isso vai nos dar a segurança que a gente precisa para que a gente passe para essa carreira aqui e possa se sentir realizado. Porque se a gente for do zero passar daqui para cá, o que acontece? Muitas das vezes daí eu vejo que também não era isso e isso sim vai gerar uma frustração muito grande. Então eu preciso ter isso mapeado e ter planejado para que eu possa me sentir mudando de carreira, mas de uma forma produtiva para mim. Então, te convido a não dá mais para fugir desse momento de repensar nossa carreira, porque as coisas estão mudando mesmo e talvez seja importante a gente mudar de carreira, mas não deixe de fazer isso sem olhar para você, para as tuas competências, para a tua realização e para o teu sentido. Eu não tenho dúvida que se você conseguir mapear todos esses passos e acreditar e ter coragem para saltar, eu não tenho dúvida que aqui vai ser algo realizador para você, porque você já achou o teu sentido antes, daí a gente dá o gás que precisa, a energia que precisa e se sente motivado para fazer essa mudança. Espero muito que tenha feito sentido para você esse vídeo e se você quiser ajuda para fazer essa transição, conta com a gente. Vou deixar um link aqui, caso você queira, uma consulta psicológica pode te ajudar a você a ter esse planejamento e poder fazer esse processo de uma forma mais segura. Conta com a gente, tá?